Boa noite, povo. Oi, Giovana, tudo bom? Valéria. Fala, Murilo, tudo bem? O Thiago Martinelli. Eu vou chamar o nosso host aqui, que é o Thiago Martinelli aqui. Vamos ver se eu consigo aqui. Fala, Giovana, tudo bom? Bom ver você aí. Meu, meu querido professor. Eu disse que ia começar tocando Ace Israel. Dá pra ouvir? Não, eu tô ouvindo mais ou menos, mas se for o caso eu boto aqui também. Você vai ver que essa live aqui hoje vai ser um pouco diferente. Vai. É pra ser. Deixa eu botar o meu. Acho que eu vou botar o fone aqui, acho que fica melhor. Pra mim. Deixa eu ver se pra mim vai ficar melhor também, então, peraí. O problema das lives é que a gente tem que fazer essas adaptações técnicas. Cara, tudo aqui é. Na minha volta é adaptação. O que aparece, parece que é montado. Agora, por trás aqui é tudo enjambração. Tem caixa, tem coisa pendurada aqui, tem. A gente tenta botar uma luzinha atrás para dar um efeito de profundidade e tal. Bem coisa. É nossa de nerd, né, cara? Não tem jeito. Exatamente. Quer dizer, o que vocês estão vendo é o cenário da gravação das aulas, né? Às vezes dá pra. Deixa eu ver Ah, se eu você vê. consigo mover aqui. Olha lá. Olha lá o Dart lá atrás. Aí, ó, ali já tem uma luz de fundo. E aqui tem Eu, outra. como tô na sala de casa, e a esposa não deixa eu ficar botando tudo aqui, eu tenho que botar isso num quarto específico que eu não posso usar. Vocês não vão ver muitos dos meus Pop e as coisas assim. E também minha guitarra e tudo mais. Mas o. Agora, uma coisa que eu tô reparando, cara, que assim, ó, no começo da quarentena, eu tinha. No começo da quarentena eu tinha uns 30 quilos a menos, eu acho, cara, de músculo. Cara, essa. Eu tô me Essa. olhando ali, cara, eu tô bochechudo pra cacete, cara. Não, não, mas isso aí é a proximidade da câmera. Tá bom. Esse eu adoro. Assim, é aquela coisa da técnica, né? Técnica blogueirinho. É, né? É a proximidade. Ainda tem que pegar essas manhas do pessoal lá do Instagram. Não sei se você faz Não, a eu câmera descobri de, um de, de, canal, eu de cima ou de recomendo. baixo. Não, eu recomendo, cara. Eu descobri esses dias, viajando no YouTube ali, eu descobri um cara, tem um canal, depois eu mando pro pessoal aí. O cara dá todas as técnicas, cara, inclusive de iluminação profissional caseira. E ele faz umas coisas absurdas, assim, cara, com a, tipo, luz da tela da televisão. Cara, coisa assim, quando tu olha, tu fala assim, meu Deus, esse cara deve ter usado todo o equipamento profissional, 10 mil ring lights e blá blá blá. O cara só usa luz que você tem à Ah, disposição, cara. Eu fiquei. cara, no YouTube tem umas coisas, os caras bem criativos, cara. Tem um canal que é Criação Tática. Esse cara Hum, faz softbox com PVC, o cara. Tudo ele faz, ele cria, né? Ele mesmo cria, ele não compra nada pronto. Ele tem um estúdio lá, ele cria tudo. É bem bacana também. Bom, você pra pessoal, ver o mas seguinte, que o slogan da ESA é importante, né? Conhecimento não pode parar e ele é muito mais poderoso que qualquer outra coisa, né? e o não pode parar tem várias acepções, né? O não pode parar também significa acompanhar os novos tempos, né? Significa acompanhar os novos tempos, as Uhum. novas, as novas linguagens, inclusive, né? É importante que a gente possa se comunicar Sim. numa linguagem mais acessível. E o YouTube tem nos ensinado isso, né? O YouTube tem ensinado uma nova Ah, forma sim. de comunicar, não só do ponto de vista da língua, né? Do uso da língua, mas principalmente da estética, da, do formato da comunicação, né? Do tempo. São coisas com que a gente tem que
tem que tirar bons ensinamentos dali. Falando de inovação, a gente tem, ó, o doutor Pedro Pirajá tá aí, ó, acompanhando a Eu já vi gente o aí, doutor né? Pedro aqui, o doutor Marcos passou aqui Cara mais também. inovador. Sim, bastante gente tem alunos aí que eu tô vendo aí que estão presentes. Vocês Eu repararam que a vejo gente o tá só doutor. enrolando aqui para vocês ficarem, para dar tempo do pessoal chegar, né? A gente tá aqui só. É só Essa é uma um das técnicas timezinho das na hora de lives entrar, né? também. É um timezinho de entrar. Mas É uma das técnicas eu do. vou Vamos fazer a lá. apresentação, aqui do projeto e do Uhum. nosso palestrante de hoje. Bom, então esse aqui é mais um WebESA. Pessoal, a gente está aqui sexta-feira à noite. Primeiro, obrigado a todos que estão entrando aí por disponibilizarem uma parte dessa sexta-feira. A gente sabe que está todo mundo em casa, mas a gente sabe também que o pessoal costuma aproveitar a sexta-feira aí. Está todo mundo trabalhando durante a semana, mesmo que em casa, então sexta-feira já começa a dar aquela relaxada, né? Então, primeiramente, muito obrigado a todos que estão participando. Esse aqui é o projeto WebESA. A gente começou o projeto WebESA, não sei exatamente quanto, mas já tem mais de mês já fazendo as lives todo dia às 19 horas, com vários e vários temas importantes do direito. Né? Eu já participei aqui, como tenho aí toda uma vida no direito previdenciário, já participei já de algumas do direito previdenciário, mas estávamos, né, lá na ESA sentindo falta do LGPD, desse assunto que é extremamente contemporâneo, extremamente de hoje e de amanhã, né, é um assunto de hoje e de amanhã, e aí resolvemos trazer o LGPD também para o WebESA. É importante também mencionar que a ESA lançou um outro projeto, o ESA Online, que está acontecendo também todos os dias, só que às 11 horas da manhã. São cursos estruturados, são 9 áreas do direito. Cada área dessa do direito vai ter 4 aulas com 4 professores, e assim como aqui no WebESA, é só palestrante top, né? Então, como o nosso palestrante de hoje, doutor Rodrigo Berthier, para quem não conhece ainda, né, hoje um dos top em Santa Catarina do LGPD e, por que não dizer, do Brasil também. Né? Aí, Papo isso. ah, frequenta as melhores rodas dos debates da LGPD e tem trazido bastante coisa no Instagram dele. Ainda não está inscrito lá no Instagram, quem não é seguidor do Rodrigo, corre lá, é Rod Berthier, né? Rod Bertier. Isso, Tem o Rod. Rod Bertier e tem o do escritório, né? Do Bertier Advogados lá. Que é Isso, do mas escritório aí também. tem bastante O informação. grosso do conteúdo sai no pessoal. Sai no pessoal, né? Porque não adianta, é o que tu tá ali vendo, se atualizando e atualizando, acaba que sai, Eu sou quem que muito sai mais é bonito, por cara. O ali, pessoal né? gosta de olhar pra mim. Mas já tive essa impressão, vai. Então, quem ainda não é seguidor do Rodrigo, dá uma seguida lá, que ele está sempre postando inovação, e não só em LGPD, mas também em arbitragem. Para quem não sabe, o doutor Rodrigo é presidente da CMAA, Câmara de Mediação e Arbitragem da CIF, aqui em Florianópolis, né, uma das mais desenvolvidas câmaras de arbitragem do sul do país, né, e já despontando ainda uma das mais importantes do Brasil também. Né, um trabalho muito bem desenvolvido lá na CIF, e é um entusiasta da arbitragem, né, doutor Rodrigo? Tem dado palestras também, inclusive nesse campo. Isso aí. A gente realmente, assim, na verdade, o meu background vem muito mais aí da área da arbitragem, da negociação, né, do que da própria proteção de dados, que é um assunto muito novo, né? Então, hoje, até a gente estranha quando o cara fala assim, não, porque eu tenho 10 anos aí de proteção de dados no lombo, eu sou de PO há 10 anos, isso a gente e por incrível que pareça, a gente já escutou isso, né? De pessoas que falam que já estão há muito tempo nessa área. Então, assim, o meu background mesmo vem muito mais de uma formação ligada à negociação e arbitragem e MASCs, né, que a gente fala, né, os métodos adequados de resolução de conflito, que também acho que estão muito em voga hoje, né? E talvez pela situação do Covid, até a parte de negociação ali e arbitragem estão até mais em voga do que a própria proteção de dados, né? Que ainda é um nicho muito é um nicho ainda, né, do direito ainda, apesar de toda essa popularidade que está tendo, o debate, né, a atuação dela ainda é uma atuação muito nova, né, ainda está muito adstrita ao compliance, muito menos
ao contencioso, né? Mas, obviamente, e aí a gente vai olhar o seguinte, proteção de dados é uma coisa tão importante hoje, né? Até por ser, um direito fundamental, né? Que até tem projeto de emenda constitucional para que seja expressamente reconhecido. Isso é um dos pontos que a gente devia falar hoje também, né? Que é a questão lá da, da, da medida cautelar lá foi feita liminar lá com o Supremo Tribunal Federal, por causa da MP, da pesquisa lá agora me fugiu aqui é a felicidade de estar aqui É o mas, enfim, do IBGE? do IBGE, né? Né, e a situação toda, ou seja, um assunto tão relevante, ele vai impactar tantas áreas que não adianta você tratar hoje só de arbitragem e não tratar de proteção de dados, porque ela vai impactar a arbitragem, ela vai impactar os tribunais, ela vai impactar o processo civil, ela vai impactar todas as demais esferas do direito. Você está tratando porque de alguma forma, os atores processuais, os atores que fazem a gestão dos processos, dos procedimentos, a própria interpretação do direito vai ser afetada diretamente por isso, né? Então a gente tem, hoje não existe esse ramo do direito vai expandir muito além do que o pessoal que muita gente está achando que é só compliance, né, que tá ligado hoje, né? Porque a gente fala assim, qual o produto que você tem de LGPD hoje? Adequação. Tudo é projeto de adequação, tudo é compliance, né? Quando, na verdade, se você for olhar hoje, tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial, ou seja, processual, contencioso, você já tem assuntos muito relevantes para serem tratados com base nisso, né? E é o que a gente tem visto para as notícias. Inclusive o PROCON hoje, para quem não sabe, o PROCON, e é uma das coisas que a gente ia discutir, né, Martin? Que era sobre o fato dela, com essas eternas postergações da vigência ali, né? Que a gente tem aqui, eu estava até olhando o artigo 65 da LGPD, está tão riscado, tem tanto risco aqui na LGPD, aqui na parte final, no artigo 65, que aqui, até hoje soltaram um meme, né? Que é um desenho do Maurício de Souza, da Turma da Mônica, tá o pai do Cebolinha e o Cascão andando em círculo, assim, gritando: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu não sei, porque a gente não tem, né, segurança com relação a isso. Enfim, então acho que o motivo da gente estar aqui hoje é para a gente conversar, acho que não sobre exatamente assuntos introdutórios, né, à LGPD. Eu acho que muita gente já tem, quem está aqui hoje já está afeto, né, já sabe alguns conceitos básicos, o que é dado pessoal, né, que ela trata de dados pessoais, etc., as responsabilidades do controlador, do operador e tudo mais, mas tentar falar um pouco assim, porque tem muita gente discutindo a LGPD e esquecendo dos pilares do direito, né? Ou seja, a gente vive num país que é basicamente civil law e muita gente está, inclusive, tentando fazer aplicação antes da vigência da lei no tempo. Ou seja, o ato, né? O tempus regis actum, né? Ou seja, a gente tem o PROCON hoje simplesmente exigiu do TikTok que ele demonstre adequação a um regulamento estrangeiro, né, ao GDPR, falando da política de privacidade, né, e não o suficiente, ele pediu para que eles demonstrem capacidade de adequação a uma lei futura. Ou seja, você tem que mostrar hoje para o PROCON o seguinte: olha só, eu já estou adequado, a lei não está em vigor, ela não é exigível, e eu já tenho que, para saber se você efetivamente tem condições de cumprir uma norma que não está inserida completamente no ordenamento jurídico, né? Enfim, e isso mostra assim, isso tem refletido em vários problemas que a gente tem verificado, né? Seja no Supremo Tribunal Federal, um caso deles, que a gente vai tratar mais à frente ali, mas a gente tem, por exemplo, diversas decisões judiciais já fundamentadas na LGPD. Ou seja, é um erro, é uma coisa, assim, é uma questão pessoal minha, né? Uma visão minha. Eu acho isso um erro crasso, né? Você não saber interpretar a lei no tempo, a vigência dela, você tentar aplicar uma norma que não está inserida no sistema jurídico nacional cara, assim, ou você está querendo romper de vez com o sistema da civil law, né? Então vamos pegar o seguinte: vamos mudar todo o ordenamento aqui, esquece o direito romano, vamos lá começar a fazer tudo valer com base no precedente, e porque o caso vai valer mais do que o que está escrito na lei, né? E aí eu vejo, por incrível que pareça,
eu vejo coisas piores, que é o cara chegar para mim, por exemplo, aquela que acho que a gente até estava debatendo isso esses dias, né, Martin, que era a questão relacionada a princípios constitucionais que são ou interpretados de uma forma jamais vista antes, ou seja, não é nenhuma analogia, não é nenhum. É simplesmente o Supremo vai lá e cria, né, com base numa interpretação equivocada do próprio texto constitucional, e a ânsia das pessoas em que o sistema, esse microsistema da proteção de dados entre em vigor, eles começam a dizer, não, mas olha só, o Supremo Tribunal Federal adiantou os princípios da LGPD. Isso não existe. Você não pode adiantar princípios de uma lei que não está em vigor, né? E isso coloca em xeque, inclusive, assim, até tem quem segue o LGP Drama lá, recomendo, né? O perfil do Instagram faz uma série de memes relacionados a isso. É que você tem, assim, as pessoas estão nessa vontade de aplicar um direito que não está em vigor, elas estão criando uma realidade paralela do direito aqui. Basicamente isso, né? O cara está falando de política de privacidade, assim, a gente não tem uma norma clara sobre política de privacidade. Mesmo o Marco Civil da Internet não fala disso. Né? Ele não fala explicitamente sobre política de privacidade. O Código de Defesa do Consumidor não fala explicitamente sobre política de privacidade. Então, como é que o PROCON vai dizer assim, olha, você tem que me apresentar a sua política de privacidade, né, estruturada como tal, com base no GDPR? Né? Então, assim, é uma coisa surreal. Segurança jurídica também é um princípio que rege o nosso ordenamento jurídico, e as pessoas estão simplesmente esquecendo disso. Né? Enfim. É um assunto muito importante para quem para quem tá iniciando não só o processo de adequação, mas para quem já está defendendo as empresas nesse momento, ter uma ideia bastante clara desse debate, né? Porque há uma dificuldade. O cachorrinho aí, doutor Rodrigo. Do vizinho. Conseguiu. Ele late baixo. Percebeu? A gente percebeu que a gente é uma preocupação muito grande com o quão raso tem se tornado o debate jurídico, que acaba essa falta de profundidade acaba descambando nesse tipo de situação. E aí é uma preocupação de quem está fazendo a defesa das empresas de tornar esse debate mais profundo, e também essa é a importância da gente discutir isso nesse tipo de momento, né, para que todos possam estar mais qualificados e debater esse assunto mais a sério, né? Debater esse assunto mais a sério, que essa seriedade tem ficado de lado, não só nesse tema, mas em alguns outros temas também, né? Aí essa questão que a gente costuma trabalhar, eu trabalho primeiro nas aulas de filosofia do direito, que é a questão do ativismo, e o ativismo é algo que preocupa, né, no sentido dessa imensa possibilidade de criação do direito pelo judiciário, que vai acabar descambando em algum desses absurdos que tu comentaste, né? Então, interpretar a Constituição, então, interpretar a Constituição baseado na lei, né, é uma inversão de valores complicada, né? Você exigir que alguém demonstre adequação a uma lei, a possibilidade de adequação a uma lei não vigente, são coisas que, do ponto de vista da filosofia do direito, são um tanto quanto absurdas, né, da concepção de direito que a gente se propõe. Mas só antes de continuar, vamos tem que dar um recado que projetos? Não, é que eu tenho... como eu disse, eu tenho aula neste horário, né? Eu acertei com meus alunos de atrasar um pouquinho, mas às 19h30 eu vou ter que me ausentar, e aí a Tainara Rodrigues vai me substituir aqui. Eu acho que a Tainara já está aí. Se a Tainara estiver por aí, dá um aceno. Um alô. Dá um alô. E a Tainara tem trabalhado também com o processo de adequação, né, e está muito por dentro do tema, e vai continuar dialogando com o Dr. Rodrigo e com vocês. Quem tiver pergunta, pode mandar aqui no chat também, tá? Eu também acho, doutor Pedro,
né? Então, Martin, assim, eu acho que esse problema todo está nascendo, e aí a gente vai voltar ao cerne, assim. A gente tem um ativismo, e esse ativismo teria sido mitigado, talvez, se a gente já tivesse a lei em vigor, porque ela começou em 2018, ela tinha um prazo de 1 ano e 6 meses. Houve uma medida provisória que foi convertida depois em lei, que adiou ela para 2 anos, porque entendeu-se que ia precisar de mais tempo, né? Contudo, a gente deu um tempo para que fosse constituída a autoridade nacional, não é agência, tá? Não é uma agência, ela é uma autoridade nacional, tem outros poderes que ela é diferente da estrutura normal que as agências têm, as agências reguladoras, né? O governo não constituiu ela. A gente tem, por exemplo, o Fabrício, que é meu partner lá, o Fabrício ele foi o primeiro nome, né? Constituiu o conselho, mas a diretoria executiva não foi. Ela não está constituída ainda. Né? Então, assim, a gente tem uma lei que ela já está vigente com relação à Constituição, os artigos que tratam, né, da Constituição da Autoridade Nacional estão em vigor. E ela postergou por mais 2 anos o grosso da lei. Né? Princípios, direitos, deveres, tipos de tratamento, bases legais, etc. Né? Por 2 anos. Aí a gente chegou agora, passados desses 2 anos, chegando a agosto, o que aconteceu? Não. Ainda não estamos preparados, o Brasil não está preparado, apesar da gente estar atrasado com relação ao resto do mundo, né? Então, assim, a gente tem praticamente hoje, a China tem regulação, eu inclusive estudei esses dias a regulação chinesa, bem interessante, é um sistema jurídico bem diferente do nosso, mas Chile está muito na frente da gente. A Europa, não preciso nem dizer, a Europa tem mais de 50 anos aí de legislação, de estudos de legislação específica sobre regulamento, seja de soft law ou seja de hard law mesmo, de law, a lei pura mesmo, já constituídos, assuntos, estão debatendo isso há muito tempo. Os Estados Unidos, apesar de não ser a mais recomendada, também está fazendo projeto de lei federal sobre proteção de dados, tem regulamento da Califórnia. Ou seja, isso gerou vários problemas, além do problema de mercado, né, que a gente tem, ou seja, você não consegue trocar hoje, o Brasil não tem um nível adequado de proteção de dados para que as empresas brasileiras possam transmitir dados, trocar informações com empresas de fora, né, seja da Europa ou dos Estados Unidos, ou etc. Né? Você deu tempo, você não tem como explicar para os stakeholders, né, que são os envolvidos no teu negócio, né, como é que num país que, né, você tem uma lei que ela é promulgada, aí você fala, não, peraí que a gente não dá conta de cumprir a lei, vamos estender ela mais um pouquinho. E aí você tem mais 2 anos para fazer a lei. Então você está explicando para os seus stakeholders. Olha, a gente tem aqui, mas a gente está se preparando aqui para ela, mas ela não tá em vigor. Aí quando você está chegando lá, aí o pessoal fala, olha, a gente teve tempo pra caramba para entrar em vigor aqui, mas a gente vai precisar de mais um tempo, porque a gente teve problemas. Aí agora você usa que você tem né, aí você teve um vírus tal, que deixou todo mundo, quebrou todo mundo, a gente não tem mais como fazer, cara. E o tempo que passou, né? Ou seja, problema. E aí, isso são os problemas de mercado, né, que a gente tem. Aí você tem os problemas jurídicos. Ou seja, porque a lei, ela emergiu de uma realidade, uma mudança do conceito de privacidade que veio ao longo dos mais de 100 anos. Né? Então, você tinha aquele conceito antigo, né, do right to be alone, ou seja, isso foi evoluindo. Hoje, o right to be alone ele não é efetivado se você não tiver proteção de dados, né? Por uma razão muito óbvia. Você pode estar sozinho hoje numa ilha deserta, que se os seus dados estiverem transitando aí pelo mundo, né, você, né, não consegue você não consegue controlar o que as pessoas podem saber de você, né? Então, assim, esse conceito evoluiu. Então, tanto que está gerando o desespero das pessoas para aplicar a LGPD o quanto antes. Ou seja, de um lado você começa esse cabo de guerra, você precisa dela, porque ela ia facilitar uma série de interpretações jurídicas. A gente não ia ter essas aberrações que a gente tem visto, de sentenças do judiciário, decisões liminares do judiciário também, todas baseadas numa lei que precisa entrar em vigor, porque ela realmente adequa e atualiza toda a nossa visão sobre privacidade, né? Ela cria esse novo sistema, assim como o CDC mudou a nossa visão sobre direito do consumidor, né, a realidade do consumidor naquela época, a gente tinha uma visão diferente, você vê que mudou muito, inclusive tem princípios que são irrevogáveis do CDC, né?
E aí você tem, o que tem gerado isso? Insegurança jurídica. É bom? É horrível. É horrível para o mercado, é horrível para o direito. Né? E a gente está hoje testemunhando isso. Então você tem lá PLs. Quantos PLs a gente tem hoje? Tem mais 5, 6 PLs para mudar. E, não, assim, ó, e, gente, não é só para adiar, Martinelli. É para alterar. Alterar a forma de penalidade. A gente teve alteração. A gente excluiu parte das penalidades. Aí depois o Congresso foi lá e derrubou o veto. Derrubou o veto do Temer. Voltar às penalidades. Hoje você lê o texto da lei, está lá faltando lá os incisos que foram revogados, aí passaram para depois. Então fica um gap ali de inciso ali, de penalidade. Ou seja, qual é a segurança que a gente tem hoje para fazer uma interpretação do que é privacidade no Brasil? Com base no... mas a gente tem o Marco Civil da internet. Cara, o Marco Civil tem 2, 3, são 2 artigos, do artigo 10 até o artigo 12, falando de privacidade propriamente dito. É muito pouco. Mas a gente tem o CDC. Cara, olha, aí é que está acontecendo. Olha o nível de interpretação que você tem que ter. Você tem que juntar um monte de diploma legal, dar uma dobrada na Constituição ali, que foi o que o Supremo fez. Eu, assim, admiro demais, assim, ó, Barroso, admiro a própria ministra Rosa Weber. Cara, mas o que foi feito, quando você lê aquela liminar, você vê o que foi feito, por exemplo, com a interpretação do inciso 10, né, do artigo 5º, inciso 10 e o inciso 12, e o inciso 12, para quem não sabe do artigo 5º, é o que fala do sigilo das comunicações. E dentro do sigilo das comunicações, que ele protegia o conteúdo do que está sendo dito e não dados pessoais, né? Houve uma extensão de interpretação, porque ela fala assim, o conteúdo, as telecomunicações, as cartas, né, os dados, só que esses dados que estão sendo ditos ali, era para se referir a e-mail, ao conteúdo de que você está fazendo transmitido via internet ou via eletrônica, né, qualquer mídia eletrônica que você fosse usar. E isso já era precedente já no Supremo. E aí você pegou, o que pegaram nessa, o que houve agora ali? Por causa da falta da LGPD, por causa da falta de uma estruturação real no sistema jurídico desse novo sistema, eles pegaram uma lei que não está em vigor, usaram para forçar uma interpretação do artigo 5º para estender a privacidade para fazer uma decisão política de derrubar uma MP. Porque foi bem no dia que o Bolsonaro atravessou lá a Praça dos Três Poderes lá, para chegar no Supremo e dar aquela pressionada. Né? Então ficou assim, ficou feio, ficou horrível, assim, o resultado daquilo. Então, assim, e aí volta aquela questão do ativismo judicial. Foi bom? Foi legal. Para a gente poder privilegiar a privacidade de direito como fundamental no Brasil, foi ótimo. Agora a questão não é essa. Também teve gente que achou ótimo quando o Supremo Tribunal Federal foi lá e falou que era constitucional prisão em segunda instância. Vocês me desculpem. Aí podem me crucificar que é chassi. Eu não consigo. Eu fui criado dentro da civil law. Né, um sistema de direito humano. Para mim, eu não consigo achar um princípio que não está escrito que ele não tem uma âncora escrita no dispositivo legal, no texto. Né? Então, assim, quem era a favor, quem era contra o Lula naquela época ficou, que maravilha, tá certo, tá certo. Agora é o seguinte, aí o pessoal não pensa, mas e quando for usado para uma coisa ruim? Como é que você vai ter segurança jurídica fazendo dobrando o princípio, ou seja, com base no entendimento do Supremo, ou seja, as pessoas não fundamentam mais, a Constituição diz. Né? Os princípios constitucionais dizem isso. Não, as pessoas falam, o Supremo determinou que é isso. Tipo, cara, e por que... E desde quando a Constituição se submete ao Supremo? Assim, por mais que o Supremo dê a interpretação final ali do que é constitucional ou não, ele também não pode pegar e subverter o sistema jurídico a ponto de interpretar e mudar o texto da Constituição sem existir aquele princípio lá descrito, cara. Então, assim, olha só a situação que a gente está criando. E aí o pior é aquilo que você falou. A gente tem agora uma Constituição que era para estar soberana, e aí o cara vai lá, pega uma lei que nem está no sistema, cara, isso é uma coisa que me irrita profundamente, assim. Como é que você tem uma lei? Você tem uma lei, cara, que não está em vigor. Aí chega um ministro supremo e fala assim, olha, segundo a LGPD... Não, e eles também não usaram. Aí eles fizeram toda aquela... Para deixar muito bonito a decisão, eles fizeram ainda... trouxeram todos os princípios, né, que estão lá no GDPR, do novo sistema internacional e tudo mais que a gente tem que trazer para cá. Só que você tem que trazer para o sistema nacional.
o sistema jurídico pátrio. Você não pode dizer assim, ah, não, mas lá fora estão fazendo, é muito bonito, vamos aplicar aqui. Sem você sofrer. Existe um processo formal para você ter, inclusive quando você celebra me Tratados. ajuda, Martin. Tratados internacionais. Né? Então, assim, você não simplesmente sai colocando as coisas aqui no ordenamento e sai determinando, porque é importante, porque nesse momento é importante proteger a privacidade. E aí a gente vai fazer agora, vamos delegar, assim, ó, você vai usurpar a competência do legislador, vai fazer, e aí, enfim, estamos aí. Ou seja, você está com uma lei que não se sabe quando é que vai entrar em vigor, você tem o judiciário tentando remendar o problema, né? Tentando solucionar o problema, está gerando ativismo que vai dizer. E aí eu quero saber o seguinte: quem é que está se sentindo tranquilo para dizer assim, olha, a LGPD vai entrar em vigor dia 3 de maio. E as penalidades, por causa do PL que foi aprovado ontem, o 1171, salvo engano, se alguém tiver aí já na cabeça, pode mandar aí que eu respondo aqui. O PL de ontem, que é o da Anastasia, vai voltar para o Senado agora, e já mudou o texto em razão da MP. Né? Porque ele tinha definido que ia ser dia 1º de janeiro, né? Em razão da MP já está em vigor, ele vai lá. Aí o que ele retirou isso, vai devolver para o Senado. A gente vai ter as penalidades provavelmente adiadas para agosto. E aí o que vai acontecer? Você já tem 3 vigências da lei. Você tem a parte que já está vigente, o grosso que vai ficar para 3 de maio, supostamente, né? E as penalidades que vão ficar para agosto. E aí pode acontecer uma coisa muito bizarra, que vai ser o fato de dependendo de como é que da situação política que tiver entre o presidente e o Congresso, aí você chegar ao ponto dessa lei acabar entrando em vigor em agosto. Já parou para pensar nisso? Já imagina, o PL vai aprovar. O PL vai aprovar. Pensando nisso, porque a MP não é convertida. Aí você já chega aconteceu algumas vezes, né? Vai adiar. Não, e cara, o motivo teve uma MP que ela caducou ali agora, e o Bolsonaro estava revoltado lá, porque caducou a MP, cara. Então, assim, ó, tu imagina se o PL, o 1171, ó, o Pira já mandou ali. Então, assim, você imagina se o PL, cara, não é convertido. Aí, beleza, tá todo mundo aqui tranquilo, estamos tranquilo. Ah, não, vamos ter tempo para adequar a empresa. Nós vamos ter que agora melhorar a nossa interpretação aqui do CDC junto com o ECA. No caso do TikTok hoje, para quem está interessado em saber, você não precisa usar o CDC. Você não precisa usar a LGPD para fundamental que o Procon estava pedindo lá. Você pode usar o CDC, você pode usar o ECA. A própria Marco da Civil da Internet fala especificamente do consentimento de como é que você faz para resolver o acesso de crianças a esse tipo de aplicativo. Ou seja, você não precisaria dizer, mas você pelo menos sabe, olha, a gente tem tanto tempo. Hoje você não vai ter isso. Você não tem. E eu vou te dizer o seguinte, não sei também se vai ser dia 3. E também não sei se vai ser dia 1º. Porque agora, na situação que a gente tem, né, a gente está aplicando uma lei que a gente não sabe nem se vai entrar em vigor daqui a pouco, porque vai saber. Né? Então, a segurança jurídica, o que impacta isso? Rodrigo, eu vou fazer, tá chegando aqui o meu horário, então eu vou jogar dois pontos aí para tu continuares na exposição, no debate. Primeiro, para mim, há uma confusão bastante grande no que diz respeito a toda essa discussão acerca da LGPD e da privacidade, que é a incompreensão acerca daquilo que efetivamente a LGPD traz. Né? A LGPD não inaugura a proteção da privacidade no Brasil, ou não vai inaugurar a proteção da privacidade no Brasil, tampouco a preocupação do mercado com a privacidade. Né? Isso é algo que a gente tem que ter em conta. Né? A gente não se preocupa com a privacidade, então vem a LGPD aqui, pum, né? E a partir de agora teremos que proteger a privacidade. A Constituição protege a privacidade, o Código Civil elenca a privacidade como direitos da personalidade, então há esse aspecto. E há o outro aspecto, que são os diversos instrumentos que a LGPD criou para proteger a privacidade no que diz respeito aos dados. E aí, os dados pessoais e a utilização desses instrumentos é que não pode acontecer antes da LGPD entrar em vigência.
né? Você não pode começar a querer especificamente exigir alguns direitos que são desdobramentos criados pela LGPD, alguns mecanismos que vão ser exigidos das empresas, mas que serão exigidos por conta da LGPD. Isso você não pode começar a exigir agora, senão você torna tudo isso muito, o direito, né? Eu falo tudo isso, torna o direito muito, muito incerto, muito inseguro, e não é nenhuma questão de positivo ou não positivo, é uma questão da insegurança, porque você não tem base alguma, porque não é uma questão de você pegar no costume, você pegar numa instituição, né? Vamos puxar Santi Romano aqui, não, quer dizer, você não está pegando nada, está pegando na própria consciência. Eu vou lembrar o Lenny Streck, né? Você está decidindo conforme a própria consciência. Mas o gancho que eu queria puxar é a empresa, ela deve se preocupar com privacidade, com proteção de dados, ainda que a gente tenha essa incerteza com relação à vigência da LGPD. E aí eu vou me despedir. Já a Tainara tá por aí, eu já vi que ela tá nos observando aqui, então deixa eu só ver se ela tá podendo entrar aqui, senão eu já sei quem que eu vou chamar. Não, tá aqui. Eu acho que ela tá não, aqui, ela sim. pode entrar sim. Boa, ela tá sim. Eu vi aqui que o nosso presidente, o Dr. Rafael, entrou aqui. Se o Dr. Rafael tiver aí, um grande abraço. O Dr. Marcos também. O Dr. Marcos é o grande responsável por esses projetos da ESA. Então, Tainara, está contigo. Eu me despeço aqui. Vou ficar, até a hora que começar minha aula, eu vou ficar assistindo vocês aqui. Vou botar o celular de lado aqui e vou ficar assistindo vocês. Mas já vou adiantar aqui, o Dr. Rodrigo no final, e aí fica para o final da live. Quem ficar até o final da live vai saber quem é o próximo convidado do WebESA. Os dois próximos, né? Os dois próximos, é verdade, a gente confirmamos dois nomes nacionais, tá? Duas lendas. Assim, duas lendas. O Olimpo do LGPD no Brasil vai estar conosco aqui, e quem ficar até o final vai ficar sabendo em primeira mão quem serão essas duas personalidades da LGPD e quando vão acontecer. Então fiquem aí até o final, né? Um abraço, deixa eu ver quem só deu a mandar um abraço aqui, pessoal que estava aqui, a todos que compareceram, doutor Pedro aqui, doutor Pedro Pirajá, que está nos acompanhando desde o início, doutora Riciane também, que eu já vi aqui, doutor Murilo Gamba, doutora Vanusa Varela, o pessoal tá aqui, eu tenho visto, vi alunos, meus alunos também, meus alunos do CESUS que também estão acompanhando aqui. Um grande abraço. Então, me despeço, vejo vocês na próxima live, mas não vou dizer com quem. O Dr. Rodrigo, no final desta live aqui, vai dizer quem estará aqui prestigiando a advocacia catarinense, né, falando sobre a LGPD, tá certo? Grande abraço, meu amigo. Tá sensacional. Valeu, querido. Né? Mantém aí no topo, que eu tenho certeza que tá sendo muito engrandecedor para todo mundo que está assistindo. Não, sem eu ter enforcement vai ser mais difícil, mas vamos fazer o que a gente pode aqui. Até mais, meu amigo. Abraço, cara. Abraço. Vamos lá, vamos fazer a troca aqui. Deixa eu ver, gente, se eu consigo trazer a Tainara aqui, se eu consigo achar ela. Thay, me dá um tchauzinho, naquele botão do tchauzinho, que aí eu consigo te puxar aqui. Deixa eu ver se ela tá aqui. Tá aqui, achei. Vamos ver aqui. Vamos ver se ela entra aqui. Então, a pergunta... Vamos ver se a Thay entra. Olá! Tudo bem? Tudo bom? Tudo. Pessoal, apresento para vocês a Tainara, minha grande amiga. Tainara, se apresente. Vou me apresentar. Você trabalha para qual escritório? Exatamente, porque o foco da live vai ser conteúdo. Eu trabalho no Silva Schutz Advogados, que é um escritório de advocacia aqui de Floripa, especializados em empresas de tecnologia e inovação. Eu trabalho no núcleo de proteção de dados lá do escritório e juntamente com o Rodrigo Bertier, né, somos fundadores da Data Guide, uma empresa especializada em projetos de adequação, né, LGPD, em soluções que visam proteção de dados. Uhum. Bom, Mas vamos lá. Vamos lá, o pessoal já está pressionando aí pra gente. Tem pergunta, não tem pergunta aqui pergunta do Pedro aqui. Qual a pergunta?
Como sensibilizar as Como, empresas da necessidade de LGPD? Vamos lá, Berthier. cara, tem que fazer muito webinar. O Sebrae tem que fazer um baita trabalho, a OAB tem que fazer um baita trabalho, o advogado tem que fazer um baita trabalho. Sensibilizar as empresas, assim, eu sinto que existem tamanhos de empresa que já estão bem sensibilizados, né? Então, assim, eu não preciso dizer que as de tecnologia, são empresas que tratam de dados de massa, né? Dados em massa, empresas maiores já estão bem sensibilizadas. O mercado das micro e pequenas, Pirajá, porque eu sei que é disso que é com isso que você está preocupado, né? E com o Sebrae. Esse tem sido um trabalho que vai ser um trabalho mais de formiguinha, assim como para a gente fazer com outras áreas, né, do direito, por exemplo, negociação, mediação, há ainda um trabalho muito grande para fazer, né, sensibilizar, assim, terrorismo eu acho que não serve mais, tá? Aquela história do multa de 50 milhões, cara, esquece-se, até porque, assim, ó, como a LGPD, ela tá com esse problema de vigência, né, hoje quando você vai fazer um processo de adequar, para você convencer alguém a se adequar, o caminho não é aterrorizar o empresário. O caminho vai ser você mostrar uma vantagem de mercado, uma vantagem concorrencial. Trazer valor, exato. Exato, porque o quê? Existe uma coisa que o sistema de proteção de dados gerou, ele enfatiza muito, e se vocês forem olhar isso na Europa acontece muito forte, né, no GDPR, é que o dano reputacional é muito pior do que o dinheiro. Né? Então, hoje, porque você gera a perda completa você pode gerar a destruição completa da confiança. E hoje em dia, cara, se você tem uma empresa que é estruturada toda na base de confiança do teu cliente, conceder para você acesso aos dados pessoais dele, né, você corre um sério risco de perder. Ou seja, hospital, ou como esse caso das clínicas que têm perdido, tiveram cadastros disponibilizados na Deep Web, né, gente? Ele tem... o Evaldo ali tá, um aluno meu que está dizendo aqui, o Evaldo, tá, o caminho é pelo amor e não pela dor. É exatamente isso, gente. Então, assim, ó, aquela história de chegar para o cara, porque se você... Parem de se preocupar com as multas da ANPD e a regulação da ANPD. O mercado já está cobrando, são seus stakeholders, né? Ou seja, todo mundo que é parceiro, quem está envolvido, os acionistas, todo mundo, cara, as empresas que são fornecedoras, todo mundo está preocupado com a forma como você protege. E aí envolve duas coisas. Né? Essa proteção, isso aqui a gente está voltando mais para o assunto mais básico aqui da lei, não tanto nos hot topics que a gente estava discutindo antes. Mas é o fato de que você precisa ter o tratamento adequado, né, com as finalidades, ou seja, a tua relação de transparência com os teus clientes, e aí você tem a segurança com a qual você trata os dados. Ou seja, todo mundo fica muito preocupado só com o vazamento, mas esquece que hoje grande parte das sanções aplicadas na Europa e a perda de clientes na Europa e quebra de contratos na Europa, muitas vezes decorre de um tratamento com uma finalidade inadequada, ou desvio de finalidade de tratamento, ou falta de transparência com relação ao titular, né, dos dados, etc. Né, ou dificuldade no atendimento à resposta, etc. Né? Então, assim, se você quer hoje fazer com que os empresários busquem efetivamente isso, eles têm que entender isso como um asset, né? Eles têm que entender isso como um ativo intangível da empresa, né? Ou seja, não adianta mais você ser o mais barato, não adianta você ser só ter o produto melhor. Então, assim, até um exemplo que a gente usa muito é o exemplo da Apple. Né? Muita gente pensa que a Apple vende acabamento e qualidade. Né? Uma das coisas que ela mais vende hoje é segurança, ou seja, o sistema da Apple, ela vende que é um sistema seguro, em tese, né? Sim. A gente sabe que ele tem várias vulnerabilidades, etc. Mas o que se vende hoje é que, assim, vocês podem olhar que o marketing todo está, principalmente para a área que a gente está hoje, a gente está falando, o que vocês mais veem com a virtualização dos processos, com o home office tendo sido adotado em larga escala, né? O Zoom, olha o crescimento da empresa, ou seja, o Zoom cresceu daquele jeito e já caiu com o primeiro problema dele de segurança e aquilo ali jogou as ações da empresa lá para baixo. Né? Então é nesse contexto, né? E você tem que vender isso pro... Na questão de diferencial competitivo, né? Nas empresas ali do escritório, que são empresas de tecnologia, a maioria,
a gente verifica que isso tem sido cada vez mais uma demanda do mercado, né? Outras empresas, a gente tem muita empresa B2B aqui no escritório, tem demandado, tem questionado. E aí, você já está de acordo com a LGPD? E tem feito muitas empresas assinarem termos, inclusive, se comprometendo, né, contratualmente com uma adequação, porque isso tem se tornado um padrão de mercado, né? Na medida que a gente tem uma responsabilidade solidária ali prevista pela LGPD, é natural que as outras empresas vão estar exigindo essa adequação dos players do mercado, né? Então, isso também é outro ponto como um fator de sensibilização das empresas. Não, o fator aqui não é só a NPD, a existência de a possibilidade de aplicação de uma multa. É o mercado, ele vai estar selecionando as empresas que estiverem adequadas com a LGPD, na minha visão. Não, é exatamente isso, Thay. E a gente tem outra questão hoje, assim, que tem sido muito discutida, assim, os desafios da privacidade em tempos de pandemia, né? E era um dos temas ali que a gente tem. Imagina o seguinte, a gente tem o caso lá do Einstein, lá em São Paulo, e é um caso que foi conhecido, que era que o Einstein não pôde trocar informações com um hospital da Inglaterra por causa do nosso nível, o Brasil não ter ainda o nível de legislação adequado no nível do GDPR. A gente não tá equiparado ainda para os padrões europeus no nível de segurança. Ou seja, ele precisaria do quê? Para o Einstein poder trocar hoje informações com isso é estratégico, até para um tratamento, para desenvolvimento de medicamentos, essa troca de informações, vai ficar dependendo de uma decisão da ICO, né, da Inglaterra, ou seja, uma decisão de adequação que autorize essa troca de informações. Ou seja, olha a dificuldade que você cria, né, com esse adiamento da LGPD, com esse problema de vigência. Ou seja, mesmo que o Einstein, aqui a gente tem decisões, inclusive por setor bancário também, que permite que eles façam essa troca de informações. Mas você veja, mesmo assim você fica refém de uma decisão dessas, né? Olha a dificuldade que tu vai ter para atuar, olha a dificuldade que tu vai ter de implementar. Sem contar, né, todas as quebras de contrato que a gente teve, né? Parece que o Uber rescindiu uma série de contratos porque não estavam adequados, enfim. Né? Acho que a gente conseguiu responder bem essa pergunta do Pirajá. Aqui tem uma outra pergunta que ele está fazendo, que é como aplicar a LGPD contra a Apple e contra o Google. Pirajá, quando a LGPD ela entrar em vigor, aí a gente pode pensar em aplicar ela contra o Google e contra a Apple. Por enquanto você aplica o CDC, o Marco Civil da Internet, aí você aplica a legislação atual, que aí você consegue, se você tiver algum problema com eles, eu não estou recomendando você processar eles por nada, só estou dizendo para você qual é o instrumento, tá? Que fique bem claro. E aí a gente tem a questão, tá, que o pessoal estava discutindo muito, e eu vi muitos artigos do pessoal escrevendo assim, sobre os desafios que a gente tem hoje com relação ao cotejo de princípios constitucionais. Pirajá, a gente tem aquele cotejo entre princípios constitucionais, né? Gente, a TIM pode dar meus dados para o governo para fazer rastreamento, para o GPS, isso é biometria ou não é biometria? Hoje me perguntaram se não violava a legislação de proteção de dados, a gente tirar temperatura com um termômetro, se era possível a gente medir a temperatura das pessoas no trabalho ou no supermercado, né? E muito se discutiu sobre isso, até em âmbito constitucional, que é você dizer, bom, no direito constitucional à privacidade, ele vai ter que sobressair a uma política pública que envolva a segurança, a proteção da saúde, a coletividade, o interesse público, né? E aí, nesse aspecto é muito interessante que o mundo inteiro, todas as legislações que tratam especificamente de proteção de dados, né, e de privacidade, elas têm as exceções, né? Assim como a LGPD vai ter também, quando ela estiver em vigor. Mas o GDPR tem, eu verifiquei isso, inclusive na própria legislação chinesa também, eu verifiquei. Existe uma mitigação que é assim, como a gente aplica no Brasil aqui. Você tem, os princípios eles não se sobressaem, né? Eles não anulam um ou outro, né? Você não aplica ou um princípio ou outro, a gente adequa eles, né? Você equilibra, você aplica todos os princípios constitucionais são aplicados, porém em equilíbrio, né? Então, se você pensar aqui que você tem o direito constitucional à privacidade, mas você tem o direito, o Estado é obrigado a garantir a saúde pública, nós temos uma política pública, obviamente,
para você exercer a proteção da tutela da saúde pública ou da saúde individual, seja que for do titular, você pode fazer isso primando por princípios por métodos que mitiguem a violação à privacidade. Ou seja, isso, cara, essa orientação, inclusive, pessoal, quem quiser, uma orientação muito boa para estudar essa matéria, tem nas guidelines do Comitê Europeu, do European Data Protection Board, que é o comitê que ele solta. As guidelines são orientações, né, de como interpretar a legislação de proteção de dados lá. Né? E você verifica que todas as autoridades nacionais e o comitê lembraram que você pode tomar medidas, inclusive de análise de biometria, né? Análise biométrica, geolocalização, mas fazer isso usando a menor quantidade de dados possível, né? Usando métodos adequados para garantir a proteção desses dados para que não vazem. Né? Ou seja, ninguém disse assim, você ou um ou outro, né? O Brasil está muito nessa coisa do ou um ou outro, né? Ou seja, a gente vai ter que começar a adequar os pensamentos, ou seja, o desafio que a gente tem hoje, né, para a aplicação da legislação de privacidade no Brasil, e principalmente com relação à pandemia, é você tomar medidas necessárias, tentando minimizar a quantidade de informação que você vai optar, ou seja, evitar pegar dados que são desnecessários para a finalidade, que é, por exemplo, manter controle de pessoas que estão infectadas. Você consegue fazer hoje um controle sem precisar saber se o cara tem um cachorro, saber se o cara, né, teve doença. A comorbidade você informa voluntariamente se quiser. Ou seja, hoje eu recebi um WhatsApp desse para saber se eu tive contato com uma pessoa que estava positiva, etc. Né? A gente teve mais uma dúvida aqui. Eu estou vendo aqui, desculpa, gente. Assim, o problema de você fazer a live é que quando chega a dúvida, ela vem na tela e você meio que pipoca na tua cara, tu não consegue nem manter a concentração no que você está falando. Né? No caso Einstein, não seria interessante adotar o artigo 33, inciso segundo, a linha A, B ou C, ou seja, cláusulas contratuais para normas corporativas globais. Você está falando, Evaldo, está falando do GDPR ou da LGPD? Porque é o seguinte, tem no caso do Einstein... você está falando do GDPR, né? Deixa eu pegar aqui. Poderia usar as cláusulas padrão, sim. As normas corporativas globais é uma forma também, né, de você resolver. Só que ali não, tem um problema, porque a gente teria que fazer a análise dos dados que são dados sensíveis que você vai transferir. Não, a LGPD esquece. A LGPD não está em vigor, a gente não poderia hoje nem pensar nela. No máximo nos princípios. É isso que a gente está tentando falar. Hoje, a gente não pode fazer nenhum tipo de análise prática de um caso real hoje com base no que está sendo dito na LGPD. Você vai ter que achar outras formas, né? Então, assim, e hoje vocês têm que saber, assim, a Inglaterra saiu da União Europeia, ela decidiu, a ICO deixou, pelo menos o último anunciado que eu vi da ICO, de que eles vão seguir o GDPR pelo menos até o final do ano. Né? Porque a Inglaterra tem regulação própria também, né? Assim como vários países da Europa também têm, né? Mas submetidos ao GDPR. Né? Mas voltando aqui. Alguém mais tem alguma pergunta sobre o assunto? Porque a gente estava falando aqui, a gente já falou hoje, né, em resumo. Aqui a gente tem mais uns 10 minutinhos de live. Então, assim, a gente falou hoje do problema da vigência da lei, né? Então, assim, efetivamente, em resumo, hoje, não sei amanhã, hoje a gente tem 3 vigências. Ou seja, os artigos que tratam da Constituição da Autoridade Nacional estão em vigor. Os artigos das penalidades ainda estão para 3 de maio, pela medida provisória. O projeto de lei que é para que o projeto de lei que foi o PL que foi aprovado agora na Câmara, ele adia, mas ele ainda não foi promulgado, a gente só vai ter o adiamento real
das penalidades para agosto a hora que for sancionado o PE. Né? Então ele tem que ser inserido e ele foi inserido no ordenamento. E aí a gente vai ter, e aí a gente está dependendo se a MP for convertida para o dia 3 de maio. Ou seja, por enquanto a gente tem 3 vigências na lei. Ela está parcelada em 3 vezes sem juros. Né? Com juros, porque o prejuízo já está sendo muito grande. Sim, não. Né? Então, assim, em resumo é isso. Sobre a vigência da lei, eu acho que vai ser isso, por enquanto. Porque amanhã pode ser que sempre. E podendo correndo o risco de nada disso dar certo e ela entrar em vigor, assim, por acidente, em agosto, né? No dia 16 de agosto. O Pirajá fez uma pergunta aqui também. Que é sobre a questão do governo com as empresas... Peraí. Ah, tá. Eu acho que antes do Pirajá tem uma pergunta interessante aqui que é da... Deixa eu ver aqui. Eu vou responder desculpa, acho que é Lara Hassan. Apesar de não poder aplicar em processos... É válido os clientes cobrarem das empresas que se adequarem à LGPD como funciona? Sim, isso acontece na prática, tá? É uma imposição de mercado. Acho que travou aqui. Pessoal, vocês estão... acho que a Tainara travou aqui. Pessoal, a gente já responde aí. Peço desculpas aqui pelo problema técnico aqui. Vocês estão ouvindo? Mas assim, a pergunta que ela estava respondendo era sobre a possibilidade dos clientes exigirem... Deixa eu ver se ela... Ah, ela recusou aqui. Deixa eu ver aqui. A possibilidade do cliente exigir de você algumas adequações ou respeito à privacidade, políticas. Isso é uma premissa de direito privado, né, gente? É disponível. A celebração de contrato é uma negociação entre as partes. Né? Ou seja, o cliente tem a opção de contratar ou não. Né? E aí, desculpem, gente, eu estou tentando aqui só trazer ela de volta aqui. Eu sei que essas coisas de live Tá, deixa eu ver aqui. O que houve aqui? Tá? Tá. Então acho que a gente vai ter que continuar sem a Thay. Bom, Thay, te agradeço muito aí ter participado da live. Tu é uma pessoa que é essencial hoje para mim aí na atuação na área. Vou tentar continuar sozinho aqui, gente. Eu não estou acostumado a fazer live sozinho, então eu gosto muito de interagir com o público. Eu não sou um cara que gosta muito de dar aula. Normalmente quando eu dou aula mesmo no método sala invertida, todo mundo participando, conversando. É uma questão minha mesmo, meu jeito de trabalhar. Mas aqui, voltando aqui às perguntas, eu acho que eu não sei se está respondido para vocês, né? Ou seja, mercado é uma coisa, gente. Uma coisa é você decidir se quer contratar uma empresa com base nas políticas de privacidade dela, né? Então, fica a critério de cada um. Você tem que ter os cuidados do seguinte: se você trata dados de pessoas da União Europeia, você vai ter que ter obviamente um cuidado com o teu compliance ao GDPR, né? E a partir do momento que você está tratando de dados de pessoas no Brasil, você vai ter sim que se preocupar. Hoje, você já tem que se preocupar mesmo sem a LGPD. O fato de você fazer adequação a uma lei